Olá, sou Claudevalda Souza Cláudia, escritora, conhecida por Cláudia, e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje me sinto privilegiado por conhecer uma pessoa espetacular. Tá? Nós vamos bater um papo muito legal com uma pessoa muito top, que é a Nina de Lima. Nina, muito obrigado, viu? Prazer imenso em te conhecer. Tá? Nina, conta aí para os nossos internautas um pouquinho sobre onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória. Certo. Quero que você fale aí dos teatros, quero falar com você como autora, fica à vontade, tá? Tudo bem. Bom, eu nasci Maria Antonina de Andrade Lima. Os meus ancestrais eram. Minha mãe era Borges de Andrade, paulistana, e meu pai de Pernambuco me acrescentou Lima. E depois, quando eu me casei, eu continuei com Lima, mas acrescentei o Soldado. Aí eu passei a ser Maria Antonina Lima Soldado. Mas o meu nome preferido hoje em dia, eu fiz uma junção, ficou Nina de Lima. É mais resumido, mas nele estão todos os meus ancestrais, todos os meus descendentes, né? Perfeito. E a minha família é daqui de São Paulo, né? Mas o meu pai, o pernambucano muito arretado, não parava em lugar nenhum. Então, E viajava muito também. Viajava muito. Então, daqui de São Paulo, nós mudamos para a cidade do interior, depois fomos para Petrópolis, no estado do Rio. Fomos Que cidade do interior você morou aqui? Acho que era Marília, era uma fazenda, eu não lembro, né? Sei porque eles contam. Aí depois nós fomos para Mesquita, que é na Baixada Fluminense, né? Okay. E depois de Mesquita nós fomos para Juiz de Fora, em Minas Gerais, e de Juiz de Fora para Belo Horizonte. Aí de Belo Horizonte, minha mãe cansou da viagem, falou, não quero voltar para São Paulo. Aí, então, com 17 anos, eu vim morar em São Paulo. Saí daqui com meses de idade, menos de um ano, mas só vim morar aqui com 17 anos. Na época... Comeu queijo bastante lá em Minas. Bastante, com certeza. Aí você aprendeu o que é trem, né? Aprendi. Uma vez chegaram para o meu pai e falaram assim, seu Juventino, tem um trem passando lá no céu. Ele, uma coisa... Era avião, Mas, tudo é trem, né? Tudo é trem, é muito engraçado. Ai, a comida mineira, maravilha, né? Sim. E quando nós viemos para São Paulo, eu sofri muito. Porque nós tínhamos toda uma vida, eu passei a adolescência em Belo Horizonte, então ficaram pela trás da amizade. E não é essa correria que é aqui. Ah, não, ainda mais há 40, 50 anos atrás, totalmente diferente. Mas depois a gente foi se adaptando, conheci meu marido, formei minha família e tudo bem. Mas escrever, eu comecei a escrever com 10 anos de idade. As escolas, pelo menos lá em Juiz de Fora, eles incentivavam muito os alunos à literatura. Que bacana. E incentivava a ler também? Sim, com certeza. Bom, aprender a ler foi assim, relâmpago, porque era uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu não gostava que lessem para mim, então eu tinha muita vontade de aprender, então foi muito rápido. Aí, em Juiz de Fora, as professoras ensinaram métrica e rima. Eu achei aquilo maravilhoso. Já conhecia algumas poesias, meu pai tinha me dado livros de Gonçalves Dias, Castro Alves. Então... E Olavo Bilac. Minha paixão, Olavo Bilac. Você me fez lembrar a Canção do Exílio. Canção do Exílio, maravilha. Eu gostava de declamar, antigamente era muito normal. Festinha de escola, festinha de família, as crianças declamavam. E aquilo, o pessoal aprendia com aquilo. Com certeza. Então tinha aquela poesia A Casa, de Olavo Bilac, que eu achava aquilo mais. Naquela uma passagem, nós morávamos ainda numa fazenda no interior do estado do Rio, que chamava Camboatá, não sei se ainda existe. E a minha mãe ia para a escola a cavalo, a professora vinha buscá-la, né?
E eu lembro dela... Não, e você contar para os seus netos aqui, tá bonita, né? E o pior é que eles gostam de ouvir, graças a Deus. Bom. Aí eu lembro dela indo na garupa de cavalo para a escola. E uma ocasião, ela começou a decorar a poesia A Casa do Lago de Laje. Eu devia ter 4, 5 anos de idade, ela já tinha seus 7, 8 anos. Eu achei aquilo maravilhoso. Então, no dia que ela se apresentou na escola declamando, eu olhei aquele pinguinho de gente, é uma a lembrança mais antiga que eu tenho. Eu olhei e falei assim, um dia eu vou estar num palco também declamando. Então, essa minha paixão já vem de muito tempo, já, acho que de nascença, né? E graças a Deus, hoje em dia eu vou muito em saraus e também no palco do teatro. Mas voltando a Juiz de Fora, eu comecei a escrever, e aí a professora mandava lição de casa, faz um perfil de uma pessoa em quadrinho. Então eu fiz o perfil da minha irmã mais nova. De desenhar, hoje eles incentivavam isso? Incentivavam, filho. Aí quando eu já estava no 4º ano primário, hoje é fundamental, né? Sim. Aí eu já estava em Belo Horizonte. A professora um dia falou assim, faça antigamente era composição, não era redação, né? Composição, o amanhecer. Mas faz uma coisa bem poética. Isso eu já estava com 12 anos. Aí eu falei assim, é agora que eu vou fazer uma poesia sozinha na sala de aula. Aí eu fiz lá o versinho, o amanhecer. Nossa. Você lembra um pouquinho dele? Lembro. Então, por favor, nos brinde aí. Deixa eu ver, peraí. O amanhecer. E agora? Te lembro, estou esquecendo. Gosto muito do amanhecer, tudo é mais lindo esta hora. É tudo melhor e bonito com a frescura da aurora. Aquilo a professora levou para a diretora, me mandou declamar. Nossa, eu me sentia assim, o máximo, né? Então, foi muito legal. Aí, viemos para São Paulo, aliás, lá em Belo Horizonte mesmo, eu continuei escrevendo poesias e tal, e escrevi uma pecinha teatral para a igreja, uma pecinha religiosa. Que bacana. Aí, o que a gente conhecia de teatro, a gente via cinema e circo, né? Sim, o circo verdade. antigamente era circo e teatro. Isso, perfeito. Aí nós assistimos uma peça de teatro chamada Fabíola, do tempo da perseguição cristã, e nós muito católicas, muito chegadas à igreja e tal. Cheguei em casa e falei para minha irmã assim, vamos escrever uma pecinha teatral? Agora. Aí sentamos e começamos. Tinha o grupo da igreja, o grupo de meninas, né? Mais ou menos de seus 12 anos, que já tinham feito a primeira Eucaristia, tinha uma congregação que chamava Cruzada Eucarística. E eu pertencia a essa associação. Aí nós começamos a montar os personagens da historinha de acordo com as meninas que nós tínhamos ali para representar. Né? Aí fizemos a nossa pecinha, levei para uma pessoa ali, ela provou, montamos. Eu era a principal, lógico. Né? Com certeza. Aí fomos apresentar em hospital, em igreja. Aí depois também na Rádio Confidência de Belo Horizonte, teve um concurso de pecinhas teatrais infanto-juvenis, até 14 anos. Eu já tinha 16. Aí eu mandei uma carta para eles e falei, olha, eu já tenho 16 anos, eu escrevo, mas não faz mal que eu não concorra, mas eu gostaria de apresentar. Aí eles aprovaram uma pecinha de Natal e tal. Nós fomos lá apresentar, tinha programa de rádio, Clube do Cezinho, na rádio em Confidência de Minas Gerais. E daí nas outras apresentações, a história da Gata Borralheira, fizemos uma adaptação. Então a gente já estava assim, encaminhado no meio artístico ali. Aí viemos para São Paulo. Aí foi aquela tristeza, sentia muita falta de lá. Começar a se adaptar, tem que fazer novos amigos, você não conhece o vizinho, não conhece ninguém. Né? Embora a família morasse toda aqui, mas a gente tinha contato assim por carta, eu escrevia muita carta, tudo para os parentes. Mas depois, aos poucos, também na igreja, aí já mais adulta, também fizemos algumas pecinhas de teatro, estava participando, e lá conheci meu marido. Ele também era da igreja, também participava de teatro e tal. Aí, bom,
casamos, tivemos 5 filhos, aí não tinha muito tempo de escrever, não. Ah, sim, Uma parada. Aí comprou a televisão, não tem mais filho. É verdade, né? A gente não tinha televisão na época, não, tá certo. Mas aí, quando eu estava mais ou menos já na faixa dos 40 anos, sentia aquela necessidade de escrever. Escrevia muito para minha outra irmã, que morava em Santo André, né? E aí ela começou a me incentivar, voltei a escrever. Mas aí eu escrevia sobre a vida da dona de casa, os problemas da dona de casa, que não interessava para ninguém. Levei meus escritos para um editor, ele me colocou lá embaixo. Você precisa se atualizar, tá? Porque hoje em dia a mulher é diferente, né? E foi muito difícil para mim esse período, né? Mas continuei escrevendo, continuei batalhando. E aí, quando foi assim, em 94, aí eu fiquei sabendo que existia a Universidade Aberta à Terceira Idade na São Judas, na Moca. Então, já em 94? Em 94. Ah. Aí a minha mãe faleceu, aliás, em 95. A minha mãe faleceu em julho de 95. E eu que cuidava dela, fiquei assim meio perdida, né? Muitos anos cuidando. Aí um dia a minha filha mais nova ligou para mim e falou assim: mãe, abriu uma inscrição para a faculdade da terceira idade, eu sei que a senhora sempre quis estudar, eu vou matricular a senhora vai para lá. Aí foram 11 anos que a minha vida mudou totalmente. Porque aí, Universidade Aberta à Terceira Idade não é um curso regular. Certo. São matérias diversas de atualização cultural. Certo. Então, o único requisito era que tivesse mais de 50 anos. Bacana. Aí os professores incentivavam muito aquilo, o seu momento é agora, não existe no meu tempo. Você pode fazer tudo que você sonha. Voltamos a estudar, só tinha feito o 4º ano primário, eu e a minha irmã. Com 60 anos nós concluímos o fundamental e o nível médio. Que bacana. Então, aquela realização, ela foi talvez maior do que se tivesse conseguido fazer na idade normal. Perfeito. Porque teve uma história muito diferente. Aí você vê o marido, os filhos e os netos assistindo a sua formatura, É verdade. com direito à colação de grau e tudo. Não, maravilhoso. Foi uma revolução na minha vida. E, ao mesmo tempo, o fato de escrever, eles incentivavam, né? Editar livro. Aí, nessa ocasião, eu editei o meu primeiro livro, E a Vida Continua. Ah, tá. Esse livro aqui, ele é autobiográfico, porque nós temos eu tenho uma irmã, Aqui é foto verdadeiro. seria significando, meu pai, minha mãe e eu e minhas irmãs. Eu seria essa daqui. Não, eu seria essa daqui. Tá. Porque com todas essas viagens do meu pai, uma das minhas irmãs ficou em São Paulo e foi criada pelos padrinhos. E anos depois, ela se ressentiu muito disso e se afastou. Ela não aceitava o meu pai e a minha mãe. Certo. Então, quando eu já estava com mais de 40 anos, que nós nos reencontramos, conseguimos refazer a amizade, e eu notei que nós nunca tínhamos conversado sobre essa época que ela viveu com os padrinhos e ignorava os pais. Não. Aí nós começamos a manter correspondência. Foi uma redescoberta. Uma redescoberta. Aí a gente mandava carta uma para outra, mas vinha assim, aquele escalhamaço de papel, esperar um pouco, aí era uma glória, né? E demorava para ler, né? Demorava, nossa. E ela também me incentivando a voltar a escrever tudo. Quando, já em 95, 96, mais tarde, meu filho chegou, não, 99, meu filho chegou em casa com um computador, meu marido se aposentou, ele trouxe um computador para o pai se distrair. O pai fez o curso, mas nunca pegou no computador. Ele me sentou em frente ao computador e fez assim: a senhora fez datilografia, a mesma coisa, ó, é só usar o... E eu era catilógrafa, nunca fui datilógrafa.
Tá. Mas o meu primeiro livro, eu própria, como se diz, que digitei todo ele. Depois passou por revisão, tudo, né? Aí eu comecei, eu peguei todos os meus papeizinhos antigos, que eu tinha as poesias, as historinhas, as pecinhas teatrais, e fui digitando no computador. Glória, né? Porque o computador você apaga, você... A máquina não, você está escrevendo uma folha, lá no final tem um erro, tá, inutiliza toda a folha, né? É verdade, é. Aí eu me apaixonei pelo computador, né? Então, pelo menos no hobby, eu me viro. E também, aí, bom, estava falando da Universidade Aberta na Terceira Idade, lá nós tínhamos coral e aula de teatro. Fizemos 5 anos de aula de teatro. Bastante peça, bastante trabalho, tudo, né? Eu sempre com a minha irmã mais velha, a Maria do Carmo. E o interessante é que você vive aquele momento lá de forma gostosa, né? Ah, com certeza. Foi uma época maravilhosa. Aí depois meu marido doente e tal, depois de 11 anos precisamos deixar a faculdade. Mas nessa altura eu já conhecia a Sociedade dos Poetas de Vila Prudente, até hoje. Que bacana. Porque uma colega me convidou para assistir um sarau, eu fui assistir, achei maravilhoso, entrei, tínhamos reuniões quinzenais, está até hoje nessa Sociedade dos Poetas de Vila Prudente. E esse outro livro aqui? Aqui já é mais para frente. Aí, depois de algum tempo, meu marido faleceu. Os primeiros dias eu fiquei meio perdida, lógico. Né? Sim. Meu filho vinha almoçar em casa, minha filha tirou uns dias de folga para ficar comigo. Aí eu falei assim, não, eu não posso ficar dependendo dos meus filhos. Sim, eu tenho que fazer alguma coisa. Lembrar desse título, da vida continua. Ainda não tinha, já tinha chegado nessa parte. Aí eu lembrei que tinha um coral lá na Vila Prudente que se apresentava nos nossos sarau. Liguei para a regente e falei, olha, eu estou com vontade de entrar para o sarau. Estou viúva, estou precisando me ocupar com alguma coisa. Ela falou, vem mesmo. Só que para fazer parte do coral você tem que entrar no grupo da terceira idade do Círculo dos Trabalhadores da Vila Prudente. Entendi. Tá. Eu falei, tudo bem. Né? Tá. Aí eu fui lá fazer a minha inscrição no Círculo dos Trabalhadores da Vila Prudente, na terceira idade, e veio o papelzinho, as atividades. Segunda-feira, teatro. Terça-feira, isso, quarta, aquilo, quinta, coral. Falei, pronto, é agora, né? Que bacana. E isso está fazendo exatamente 14 anos que eu conheci o grupo de teatro Nova Vida. Muito legal. Então, realmente é uma nova vida. Sim. E nós temos uma diretora, que é uma excelente atriz, ela tem DRT de atriz e de diretora. Ela está convidada para vir ser entrevistada aqui na TV Relação. Eu falo para ela. E ela incentiva, assim, dia de ensaio você tem que ir bem vestida, tem que usar maquiagem, então eleva muito a autoestima das pessoas. Então, até hoje eu estou nesses grupos, tem a Sociedade dos Poetas de Vila Prudente, depois se subdividiu também com o Coletivo Cataversos, também o bonito, né? Isso, bacana. E tem o coral, os Rouxinóis, que está muito bem organizado, e o grupo de teatro Nova Vida. Então, está tendo muita atividade, né? Tem bastante. Então agora, eu vou completar 80 anos em setembro. Parabéns. Então eu vejo que nessa idade eu só tenho que agradecer de tudo que eu consegui realizar. Porque todos os sonhos que eu tive lá atrás, eu realizei mais tarde, mas realizei. Sim, isso que é importante na vida. Quando eu fiz 70 anos, aí eu fiz para dar de lembrança para os meus convidados na minha festa de 70 anos, esse livrinho, Meu Jardim. Esse aqui foi feito de uma forma artesanal, mas toda a família cooperou. O meu genro fez a capa, que ele é publicitário. Certo. Aí eu fiz um verso para cada pessoa da minha família, para cada grupo de amigos. Então, comparando todos, mesmo, né? ficou muito interessante.
E depois eu participei de diversas antologias, tanto da Sociedade de Poetas, como do Coletivo Catavento, da Palavra é Arte. Essa daqui foi muito interessante, porque é uma coletânea que cada poeta tem 10 poemas. Então deu para extravasar mais, né? E assim, levando adiante, né? Agora, para os meus 80 anos, eu vou lançar um novo livro de crônicas e de poemas. Está em preparação. A minha neta é design, vai fazer a capa. Que ótimo. Minha filha, professora de português, vai fazer a revisão fotográfica. E esse livro são de crônicas e poemas. Então, o título dele vai ser Avó Quase Normal. Porque eu falo assim, que eu sou uma avó quase normal. Porque eu exerço as atividades de avó. Amo meus netos, ando com as fotos deles para mostrar para todo mundo. Adoro cozinhar, reunir a família, essas coisas todas. Mas eu tenho a minha vida literária, minha vida artística. Ando de Uber para todo lado, computadores. Então, eu digo assim, é quase normal, né? Tem algumas diferenças. Então, está em fase de preparação esse livro. Maravilha. Avó Quase Normal. Perfeito. É isso aí. Ô, Nina, nós estamos tantos finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Todo o pessoal que trabalha com você lá no teatro, lá no salão, está convidado aí também. E eu queria que você nos brindasse aí com uma poesia, tá? Alguma coisa assim. E aí eu queria que você falasse seus contatos. Tudo bem. Bom, tem uma poesia que eu gosto muito, que tem muito a ver com o dia de hoje. Ela foi até premiada no concurso da editora Literes. Chama-se Dia Especial. Em um dia qualquer, de um ano qualquer, quando não mais se fomentar a guerra, veremos, em um dia qualquer, um ano qualquer, quando não mais se fomentar a guerra, veremos manchetes. Trabalhadores cansados, quando a casa retornaram, puseram-se a rir e a brincar com os filhos pequeninos. Depois, sobre seu dia contaram e só então repousaram. Em um dia qualquer, de um ano qualquer, revistas noticiarão. Pais e filhos se sentaram juntos para jantar. Sobre seus sonhos falaram, 1000 planos então fizeram e depois, tranquilamente, felizes, adormeceram. Em um dia qualquer, de um ano qualquer, veremos na internet. Homem e máquina convivem na mais perfeita harmonia e as tradições sobrevivem, lado a lado com a ciência e a tecnologia. Mas em um dia qualquer, de um ano qualquer, faixas, panfletos, cartazes ao mundo divulgarão que não há mais desafetos por credo ou religião, que não há mais despotismo, desigualdade, opressão, e os homens agradecidos, irmanados erguem preces ao Senhor da criação. Em um dia qualquer, de um ano qualquer. Parabéns. Obrigada. Quer deixar seus contatos? Claro. Eu na internet ainda apanho bastante. O que eu tenho mais é o Facebook, né? Nina de Lima. Isso, perfeito. Mas eu vou acrescentar agora um poeta, vou pôr Nina de Lima, poeta, porque eu estava vendo com outro senhor ali que tem muita Nina de Lima. Não. No Facebook. Vou colocar então eu vou colocar Nina de Lima, poeta. E tenho o e-mail, né? nina.delima@hotmail.com. Perfeito. Certo. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Nina de Lima, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.